E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo, pessoal, vou trazer para vocês aí a análise do Bitcoin. Vou falar a respeito ali dos gráficos semanais, diários e também vou abordar um pouquinho do 4 horas. Vou falar a respeito da possibilidade da continuação desse movimento de alta, mas também de uma coisa muito importante, um suporte que eu acredito que seja fundamental para a gente se manter na alta aí, pelo menos no curto prazo, beleza? Então, pessoal, não deixa aí de deixar aquele like para mostrar que estamos junto nessa caminhada aí de aprender a investir melhor e com mais segurança. Então, pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, falando aqui do gráfico semanal do Bitcoin, tá? O que eu queria mostrar para vocês e chamar bastante atenção. A gente tem aqui, tá, um movimento de alta bem expressivo, tá? Onde a gente ainda não perdeu a mínima de nenhum candle do semanal, tá? Então, eu considero, tá, muito importante a gente, para se manter nessa tendência de alta, a gente não perder essas mínimas. A gente recém cruzou as médias aqui, significa que a gente está acima da média de 8 e com uma boa tendência de alta. Porém, uma correção no curto prazo, tá, não é de assustar ninguém. Se isso acontecer, pessoal, no meu entendimento, tá, não é nada pavoroso. Tá? O que eu tenho aqui, cara, nos gráficos, nos indicadores, tá, de força relativa. Primeiramente eu vou mostrar a força relativa, depois eu vou falar da MACD, tá? Eu vou botar outra cor aqui somente para visualização aí de vocês ficar um pouco melhor, tá? Então, cara, o que a gente tem na força relativa? A gente vem aqui, ó, de uma queda bem expressiva, tá? A gente acabou rompendo agora esse LTB, a gente chegou a ficar por um momento abaixo dos 50, tá? Dos 50 pontos aqui. O que seria isso, né? Quando a gente fica abaixo, significa aqui, pessoal, que os vendedores estão dominando a força. Então, cara, a gente rompeu para cima agora, a gente está acima dos 50, a gente rompeu essa LTB e se a gente considerar que a gente tinha também uma LTB aqui em cima, tá? Esses dois toques aqui, ó. No gráfico semanal a gente não enxerga tão bem, tá? Mas no diário a gente enxerga esses dois topos que a gente tem aqui, este e este topo, tá? Então a gente tinha uma LTB, também foi rompida e com a força relativa acompanhando o movimento. Isso aqui foi muito interessante, tá, pessoal? Porque agora a gente tem muito para subir, quem sabe aqui para a gente buscar as regiões de 80 e 90. Porém, a região de 90, tá? Se a gente reparar no histórico passado do Bitcoin, na grande maioria das vezes ela marcou o topo, tá? Pelo menos nas últimas duas ela marcou o topo, tá? Então a gente tem que só estar atento a isso, se a gente vai chegar lá de novo. Mas a gente tem curso para subir, isso que é interessante. Se eu pegar aqui a MACD, pessoal, agora eu vou botar a MACD. Então, pessoal, aproveita agora para se inscrever no canal, porque assim você continua pegando as nossas dicas para melhorar aí os seus resultados e mostrar que estamos juntos nessa caminhada. Bora lá. Tá? O que a gente tem na MACD? Eu vinha falando, quando a gente estava começando a virar esse histogram, tá? A gente estava nessa região aqui, ó, semanal. Estava em toda essa região, deixa eu pegar aqui. A gente estava nessa região toda, tá? E eu comecei a comentar, cara, o histogram tá virando. Me parece que a gente pode estar revertendo o movimento, porém, cara, a gente não tava aparecendo sinais de compra, sinais de entrada. O primeiro sinal de reversão que a gente teve foi nesse candle aqui, tá? Isso aqui foi muito claro, acredito para todo mundo, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Vou apagar aqui e vou mostrar para vocês. Qual é o primeiro candle que a gente tem de reversão mesmo, que indica a possibilidade de reversão? É esse candle aqui. A entrada, como é que se faz? No rompimento da barra, tá? No rompimento da barra. Então fiquem atentos, reparem o histogram como ele foi virando, né? Ele foi virando e a gente teve essa barra de reversão. Então isso aqui está muito interessante no Bitcoin. A gente já recém cruzou as médias aqui do MACD no semanal. Se eu for olhar para o passado, tá, pessoal? Vou olhar para o passado. Às vezes que a MACD desta, digamos, do time frame do semanal cruza, tá? Sempre são pontos bem relevantes, né? Se eu marcar aqui embaixo, ó, ponto de cruzamento, tá? E aqui ponto de cruzamento, tá? Aqui cruzou e descruzou, né? Aqui chegou a cruzar e descruzar. Então eu marco mais ou menos esse ponto de volta, tá? Ele cruzou e descruzou. Então, cara, desde daqui de baixo, sempre que cruzou, a gente continuou em um movimento de alta. A gente continua em cima da média de 8, a gente já recém cruzou na MACD aqui. Então, cara, eu tô bem otimista com esse movimento de alta. Porém, eu acredito que é possível que a gente faça uma correção de curto prazo, tá? No gráfico diário. Porém, passando agora aqui para o gráfico diário, pessoal, o que a gente tem aqui, tá? Tirando a MACD, o que a gente tem aqui, ó? Gráfico diário. Cara, retração perfeita em cima da média de 20. Eu teria uma possibilidade de entrada no rompimento do candle diário de hoje, caso isso aconteça amanhã, tá? Buscando alvos aqui para cima. Porque neste caso, pessoal, a gente pode estar confirmando aqui mais uma bandeirinha de alta, tá vendo? A gente está fazendo bandeirinhas e subindo, né? Então a gente vem no gráfico diário, forma uma bandeirinha e sobe, né? Aqui uma bandeira um pouco maior, aqui, ó. Vou pegar outra ferramenta que é um pouco melhor de desenhar aqui, daí a gente sobe, deixou uma bandeirinha aqui, subiu, deixou outra aqui,
tá um pouco maior, e agora a gente está deixando uma aqui. Tá? Então a gente vem fazendo esses movimentos. Né? A bandeira, pessoal, nada mais é do que a correção do movimento, né? A gente sobe, deixa uma bandeira, sobe, deixa uma bandeira, sobe, deixa uma bandeira, tá? É isso que às vezes as pessoas ficam procurando bandeira, mas a bandeira nada mais é do que o movimento corretivo, tá? Do movimento de alta. A gente faz um movimento de alta, um corretivo, um movimento de alta, um corretivo, e vai deixando essas bandeirinhas aí, tá? Então o grande lance só é saber se posicionar, né, pessoal? Saber fazer a entrada na barra de ignição. Se a gente fosse considerar essa bandeira aqui, né, observem que a ignição dela foi aqui, nesse ponto, tá? No rompimento daquele candle, tá? Observem isso, tá, pessoal? O que mais que eu vou mostrar para vocês, tá? Gráfico de 4 horas. Se eu pegar um 4 horas aqui. O que tá interessante no 4 horas? A gente veio, caiu, tá? A gente veio... A gente ficou acima da média de 8, tá? A gente cruzou aqui para baixo, ficou abaixo e ficou abaixo. E agora de novo a gente está vindo para cima da média de 8. A gente chegou a tentar ficar nessa região aqui e a gente rejeitou. O grande lance é o seguinte, tá? A gente ficar atento se a gente não rompe logo isso aqui. Então por isso que lá no gráfico diário eu comento para vocês, se caso a gente feche o gráfico diário, o candle no gráfico diário como ele está hoje e amanhã ele é rompido, é muito provavelmente, tá? Aqui num 4 horas, muito provavelmente não, né? Em um time frame menor, com certeza o 4 horas vai estar fazendo isso aqui, ó. Rompendo essa LTB, tá? Deixando um candle de força, assim, seria um bom ponto de entrada, uma boa opção, tá, pessoal? Porque nos mostra, pessoal, que a gente pode estar confirmando esse movimento. Cara, se eu voltar aqui no gráfico semanal, tá? Quais são os pontos de suporte que eu comentei no início do vídeo? Pessoal, eu esperaria o candle do semanal de hoje fechar e marcaria o fundo dele. O fundo dele, para mim, seria um ponto bem relevante. Caso a gente perca o fundo do semanal, eu acredito em uma correção um pouquinho mais acentuada. Quem sabe até para buscar a primeira região de Fibo da retração total do movimento da última pernada de alta, dessa pernada aqui que eu tô falando, tá? Se eu pegar um gráfico diário, a gente vai enxergar um pouco melhor as coisas, tá? Primeira região de Fibo, tá, pessoal? Ela se encontra exatamente nas regiões de topo que a gente rompeu aqui, ó, tá vendo? Então tudo que é uma resistência tende a se tornar um suporte. Então se a gente perder o fundo desse semanal aqui, que é essa linha branca, reparem que a linha branca aqui é o fundo deixado no candle do dia de ontem. Se a gente perder esse fundo, pode ser que a gente venha buscar essa região aqui, tá? Essa região de topo, que é a região que eu estou considerando bem possível para um pullback do movimento de alta. Agora, pessoal, o pullback do movimento de alta. Lembra que eu estava falando para vocês da possibilidade de pullback no movimento de baixa, do movimento de baixa, que seria esse aqui, né? A gente tinha esse pullback aqui, ó, para fazer. Esse aqui. Porém, como a gente já passou do 61,8, a gente passou do 61,8, a minha expectativa é que a gente busque o topo. Seria esse topo aqui para este movimento, tá? Ou o topo total, caso a gente passe aqui. A gente já passou, né? A gente está em cima do 61,8. Acredito que a gente vai passar com mais força. Que se a gente superar o topo, pessoal, eu tenho acredito bastante que a gente busca o topo histórico, tá? Não tô dizendo para vocês que a gente vem reto no topo histórico, porque a gente pode fazer vários tipos de movimento, a gente pode até corrigir aqui nessa região que eu tô falando, para quem sabe depois chegar lá. Quando a gente faz essas análises um pouco digamos, de mais médio prazo, às vezes as pessoas confundem achando que vai chegar amanhã, vai dar um candle, vai lá direto. Não, não é isso que vai acontecer, pessoal. A gente tem a possibilidade até de corrigir antes nesses topos aqui. Isso pode demorar um monte. Se a gente reparar todo esse movimento que a gente teve aqui de alta, a gente está falando aqui de mais de um mês para acontecer. Caso se concretize, entendeu, pessoal? Então, cara, daqui a pouco a gente pode até vir no topo histórico, conforme eu estou acreditando. Nesse momento eu acredito na tendência que a gente se encontra, que é uma tendência de alta no gráfico semanal também e no diário também, tá bem forte. Porém, cara, não estou falando que vai de um dia para o outro. Eu acredito que isso pode até demorar alguns dias para acontecer, umas semanas, daqui a pouco um mês, daqui a pouco ele lateraliza. A gente não sabe, a gente não tem bola de cristal. A única coisa que eu tenho, pessoal, é o gráfico para olhar e fazer as análises baseadas em estatística, que é o que a análise técnica me proporciona. Então acho que por hoje é isso, pessoal. Cara, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.